E é com grande alegria agora que eu vou para São Paulo conversar com o doutor Sérgio Simon, médico oncologista e presidente do Museu Histórico Judaico de São Paulo. Doutor Sérgio, bom dia. Tudo bem com você, meu amigo? Bom dia, Mário. Um prazer estar aqui com você. Tudo ótimo aqui em São Paulo. Muito bem. Já entrevistei algumas vezes o filho dele, que é um estudioso que mora nos Estados Unidos, que já fez vários livros interessantíssimos. E ali se parecem, inclusive, fisicamente muito. Doutor Sérgio Simon, assim como eu, somos judeus e com uma origem muito interessante, que eu não tinha a menor ideia por conta do nome dele, Simon, assim como o meu Kertész é um nome húngaro, dele deve ser alemão. Mas, Sérgio, eu queria começar por aí. Me conte aí a coincidência das nossas origens de alguma forma. Então, o meu pai era alemão, como você mencionou, e ele se refugiou no Brasil. Ele saiu da Alemanha em 36. Ele era juiz de direito, não podia mais trabalhar por ser judeu, as leis raciais não permitiam, e ele decidiu emigrar, e o único país que ele conseguiu passagem era para o Brasil. Ele veio, se apaixonou, se tornou um patriota brasileiro, e viveu aqui até os seus 85 anos de idade, quando ele faleceu. Meu pai era juiz de direito, como eu disse, mas aqui no Brasil ele não podia exercer direito, porque o sistema alemão de direito é totalmente diferente, ele teria que fazer outra faculdade aqui, e ele decidiu partir para o comércio para sobreviver. Ele era representante comercial e viajava pelo Brasil inteiro de Ita, de navio, indo pela costa brasileira para vender moda feminina. Parava em Salvador, Recife, Natal, Fortaleza, ia fazendo o circuito completo. E quando ele chegou em Belém do Pará, ele conheceu numa loja de roupa feminina a minha mãe, que por acaso era judia também, mas de origem marroquina. Eu não sei se é conhecido de todos os baianos, mas os judeus marroquinos começaram a vir para o Brasil em 1808, com a chegada da família real aqui no Brasil, primeiro em Salvador, depois no Rio de Janeiro. Foi suspensa a proibição de outros cultos que não fossem o culto católico. Então, era permitido outras igrejas funcionarem aqui no Brasil. Não com templos ainda, mas já era permitido a existência de outras religiões, né? Isso já marcava o fim da Inquisição, que foi uma praga aqui no Brasil durante 300 anos, mas o pessoal começou a vir do Marrocos e começou a emigrar para a região amazônica. Essa história é muito pouco conhecida aqui no sul do país, pelo menos. A gente sabe que dos caboclos amazônicos, mais ou menos de 10 a 15% deles, hoje em dia, no interior da Amazônia, nos pequenos rios da Amazônia, tem sangue de origem judaica, porque os judeus foram chegando, entrando para o comércio de borracha, principalmente, mas também de castanha do Pará, de madeiras, de peles, e colonizaram todo o interior, principalmente do Pará, do Amazonas, da ilha de Marajó, chegaram até o Acre, e é uma história muito bonita. A comunidade judaica ainda de Belém e Manaus é importante, eles têm vários centros comunitários, várias sinagogas. A minha mãe, na verdade, já era a terceira geração no Brasil. Os meus tataravós chegaram do Marrocos em 1850 e foram para a Ilha do Marajó nessa época, né? A minha tataravó se chamava Graça Pinto e meu tataravô se chamava José Levi. E eles fizeram uma fazenda na Ilha do Marajó, cuja localização eu não conheço com exatidão, mas provavelmente perto da cidade de Soure. E era um canavial, eles tinham inclusive escravos, era um canavial grande. Mas esse meu tataravô morreu moço, a minha tataravó acabou casando com outro senhor de Belém do Pará e acabaram abandonando a fazenda lá na Ilha do Marajó. A minha bisavó
já nasceu em Muaná, que é uma outra cidade, uma outra ilhazinha do arquipélago do Marajó. Então, os meus netos, por exemplo, que eu tenho 8 netos, já são a 7ª geração de brasileiros descendentes de judeus do Marrocos. E, de certa maneira, a gente mantém tradições do judaísmo marroquino, culinária marroquina, tudo isso nas nossas casas. Nós somos uma família muito numerosa, porque meu avô teve 12 filhos e cada um dos filhos teve inúmeros filhos, então nós somos muitos primos, uma família muito grande. E bastante ativa ainda na comunidade judaica lá de Belém. Então, Sérgio, quando a gente conversou pessoalmente sobre isso, eu fiquei agradavelmente surpreendido, porque meu pai veio da Hungria exatamente no ano de 1936, estabeleceu-se em São Paulo, e ele era judeu askenazi, não é? Como judeus de lá, como seu pai também era. E meu pai, como era engenheiro, ele conseguiu logo um emprego numa empresa Byton e Companhia, e mandaram ele vir para Ilhéus instalar o primeiro cinema da cidade, porque Ilhéus vivia um apogeu econômico por conta do cacau. De lá ele resolveu chegar em Salvador, e aí, chegando em Salvador, ele foi procurar a comunidade judaica, que era grande na época, e conheceu minha mãe. Agora, minha mãe, também de origem marroquina, exatamente como a sua, lá da Ilha do Marajó, né, de São Sebastião da Boa Vista. Agora você veja que coincidência, não é? Essa coisa, essa mistura. E também na nossa família aqui, nós agregamos várias coisas, não somente do norte, como por exemplo o açaí, que não era conhecido, hoje virou uma mania internacional, mas aqui ninguém conhecia. Minha mãe descobriu um pé de açaí que tinha no Jardim Botânico do Governo do Estado. Fez amizade com o italiano, o seu Eduardo, e ele dava o açaí que minha avó fazia na mão, um suco fantástico. E as comidas marroquinas, aqueles doces, faduelos, aquela coisa toda, quer dizer, também sefaradi. E aqui em Salvador, na época, Sérgio, a comunidade era grande. Na sinagoga nossa, nós tínhamos uma sinagoga menor no andar térreo, que era o rito sefaradi, que é um pouco diferente, mas... não é? E em cima ficavam o askenazi, que era a grande maioria daqui. E através desse contato com você, eu passei a conhecer Íria, que hoje é professora, que hoje é comentarista aqui da rádio, o que tem nos ajudado muito, porque assim como no Sul, aqui na Bahia também, a gente não sabe quase nada do que acontece lá na Amazônia, Sérgio. É uma coisa impressionante. A gente ficou sabendo muito agora por conta do Covid, mas fora disso é como se fosse outro continente, entende? É isso aí, é isso mesmo. Essa história amazônica é muito pouco conhecida aqui no Sul. E o Museu Judaico, que a gente vai inaugurar semana que vem, no dia 5 de dezembro, vai contar essa história. Nós, inclusive, temos vídeos, áudios, documentos sobre a imigração amazônica e tudo que eles fizeram no interior do Pará, do Marajó, da Amazônia, do estado do Amazonas também. É muito interessante, porque se você pegar um barquinho e for para pequenas cidades no interior da Amazônia, Alenquer, Cametá, Santarém, você vai encontrar cemitérios judaicos. Parintins tem um cemitério muito importante, cemitério judaico do século XIX e XX, mostrando que era uma comunidade organizada, etc. Em Gurupá, onde meu avô materno nasceu, o meu bisavô Moisés Levi veio no meados do século XIX para cá. Tem um pequeno cemitério que está sendo restaurado também, um cemitério judaico, onde está enterrado meu bisavô. Bastante abandonado, mas agora está sendo reconstruído parcialmente, pelo menos, pela comunidade local. Então é uma presença que foi muito importante. Esse meu bisavô tinha uma loja de roupa feminina que tinha um nome sugestivo de Agurupaense Elegante.
Então, ele estava muito integrado na vida local do Marajó, das pequenas cidades do Marajó, e eu acho muito interessante isso. E você nasceu em São Paulo? Não, eu nasci no Rio de Janeiro, meus pais casaram em Belém do Pará, Hum, em 46, e mudaram para o Rio de Janeiro, que era onde meu pai trabalhava. sim. Minha mãe já tinha uma irmã também de Belém que já morava no Rio de Janeiro, também casada com um alemão, e aí a família se deslocou. Eu nasci no Rio, vim para São Paulo com 5 anos de idade, e aqui me criei, estudei, fiz a faculdade de medicina, depois fui para os Estados Unidos, fiquei muitos anos lá, fazendo especialização em oncologia. Mas a minha origem, a minha cidade natal mesmo é Rio de Janeiro. Sim, em oncologia você tem até hoje um destaque grande como um dos grandes figuras da oncologia no país, inclusive participando de várias organizações dessa especialidade tão fundamental e tão requisitada ultimamente. E aí, como é que foi a sua ligação, Sérgio, com o museu? Você preside o museu, você conseguiu, inclusive, eu queria agora que você contasse essa história, onde está o museu, onde ele vai ser inaugurado e como foi a história de conseguir recursos e fazer tudo o que vai ser inaugurado agora no dia 5 de dezembro. Então, como você disse, a minha prática diária era de oncologia. Eu sempre fiz oncologia depois que voltei para o Brasil em 1980. Fui presidente da Sociedade de Oncologia. Aliás, semana passada estávamos todos em Salvador, aí no Congresso Brasileiro de Oncologia Clínica, no novo Centro de Convenções de Salvador, que, aliás, é uma beleza, maravilhoso. E em 2004, eu estava terminando o consultório e apareceram duas pessoas da comunidade judaica no meu consultório para conversar comigo e me perguntar se eu queria liderar o processo de instalação de um museu judaico aqui em São Paulo, porque a história judaica no Brasil ela é muito antiga, né? As pessoas acham que é por causa da Segunda Guerra que os judeus imigraram, mas na verdade os judeus chegaram nas caravelas de Pedro Álvares Cabral, já vários judeus, inclusive o piloto de Pedro Álvares Cabral, Gaspar da Gama, era judeu, ele era conhecido como Gaspar da Gama, o judeu. E toda essa história de mais de 500 anos, 521 anos de judaísmo no Brasil é pouco conhecida. Eu tenho interesse também em história e história do Brasil, principalmente, e me atraiu a ideia de se fazer um museu para contar essa história toda da influência judaica no desenvolvimento da sociedade brasileira, né? E aí eu acabei abraçando essa causa. As reuniões no início eram à noite somente, uma vez por semana. Nós recebemos um templo que deixou de ser usado, uma sinagoga que deixou de ser usada no centro da cidade, ali na Rua Vanhandava, para quem conhece o restaurante Família Mantini, que é muito conhecido de turistas aqui em São Paulo, é ali do lado. Nós recebemos da prefeitura um terrenozinho adicional ao lado da sinagoga, construímos um prédio moderno para ampliar o espaço da sinagoga e construímos, então, esse museu que conta a história do judaísmo no Brasil, não em São Paulo. O judaísmo começou muito antes no norte e nordeste do Brasil, depois no Rio de Janeiro, depois na Amazônia, como eu falei. Ele chegou tardiamente a São Paulo no fim do século XIX somente. Então, o que nós contamos muito é a história do judaísmo brasileiro, no Brasil colonial, com a perseguição aos marranos, assim chamados cristãos novos, que foi uma questão importante, né? Tinham os cristãos novos e os cristãos velhos. Os cristãos novos eram judeus que, em virtude da Inquisição, da força da Inquisição, se convertiam e praticavam o catolicismo, pelo menos fora de casa, e dentro de casa eles eram judeus. E foi o padre Vieira, aí em Salvador, que tentou eliminar e acabou eliminando essa distinção entre judeus, entre cristãos novos e cristãos velhos. Eram todos cristãos, uma vez que eles aceitassem a conversão ao cristianismo. Mas o padre Vieira, que era um português baiano muito inteligente, ele sentiu a falta que os judeus fizeram depois que eles foram expulsos de Portugal e Espanha no fim do século XV,
e tentou convencer o rei da Espanha e de Portugal a trazer de volta os judeus que tinham ido para a Holanda. Os judeus portugueses se fixaram em Amsterdã e criaram lá um polo de comércio mundial, talvez o mais importante. Invadiram a Bahia, não sei se você lembra, em 1624 eles entraram, trouxeram uma grande esquadra de 60 navios, invadiram Salvador pela Barra, pela Baía de Todos os Santos. O padre Vieira estava em Salvador, ele era um jovem padre nessa época, se refugiou aí num convento. Essa invasão da Bahia durou pouco tempo, e menos de um ano, talvez, em 1625, os portugueses retomaram Salvador. Salvador era um centro comercial importantíssimo na época para o mundo e era visto com muito bons olhos pelos holandeses, né? E 2 anos depois invadiram Recife. Aí eles se fixaram, ficaram até 1653, de 27 a 53, e estabeleceram um território em Recife de livre culto para os judeus. Então, os judeus construíram sinagogas, escolas, cemitérios em Recife, nessa época. O conde Maurício de Nassau, que veio governar essa colônia holandesa, favorecia muito o comércio e o uso dos judeus de Amsterdã. Trouxe vários para o Brasil para aumentar o comércio com a Companhia das Índias Ocidentais, que era a grande companhia holandesa que fazia comércio. E se estabeleceu, então, o primeiro polo judaico no Brasil, onde o judaísmo era livre, que foi em Pernambuco. Eles tentaram reconquistar, uns anos depois, Salvador, não conseguiram, mas os holandeses dominaram, desde o Rio Grande do Norte até Sergipe, uma grande faixa do território nacional. O interior da Paraíba hoje está cheio de descendentes de judeus dessa época, por exemplo. Mesmo em Pernambuco, muitas pessoas hoje se descobrem descendentes de judeus portugueses. Tem toda uma linhagem histórica importante portuguesa, né, de famílias tradicionais do Nordeste, que na sua origem eram portuguesas. O professor Cândido Corem de Lima, que é médico e historiador, tem vários livros sobre essas grandes famílias nordestinas, que, na verdade, são famílias judaicas fugindo da Inquisição e da perseguição na Península Ibérica. Então, essa história toda é muito rica, muito cheia de detalhes. A história dos judeus no Brasil é muito imbricada com a história do próprio Brasil, da sociedade brasileira, e é isso que nós vamos tentar mostrar no museu. Toda essa riqueza de contatos, esse embraçamento de uma história na outra, de judeus e católicos no Brasil, né, e cristãos no Brasil. Inclusive, Sérgio, recentemente eu até entrevistei ele, está morando em Portugal, Lira Neto, fez um livro interessantíssimo exatamente sobre os judeus e como eles foram arrancados e acabaram indo parar lá na Nova Amsterdã, que deu origem a Nova York. A conversa com ele foi muito boa, e o livro eu li também, é fantástico. Você também já leu esse livro, já? Sem dúvida, o Lira Neto escreveu uma obra-prima, Os Arrancados da Terra, e bem interessante, inclusive para o público baiano, porque ele menciona bastante a invasão holandesa na Bahia e a presença judaica aí no Nordeste, né? Muito bem escrito, com muita autoridade histórica, com fontes muito confiáveis de dados que ele usou. É um livro maravilhoso. Agora, Sérgio, no dia 5 vai ser inaugurado, e a partir em seguida as pessoas vão poder visitar o museu. Como é que vai funcionar? Como é a ideia do museu? Você vai ter conhecimento da história toda? Como é? Então, o museu está dentro da sinagoga, que foi ampliada. Hoje são 4 andares que o visitante pode visitar. O andar principal é a antiga sinagoga. O altar principal foi mantido. Essa sinagoga foi inaugurada em 1932, ou seja, vai fazer 90 anos ano que vem. Foi uma das primeiras sinagogas dos judeus que já tinham um status econômico melhor, que podiam construir uma sinagoga, né? A família Klabin, dona da indústria de papel, hoje uma das grandes indústrias mundiais de papel, na época comprou o terreno e várias famílias se juntaram, a família Laff, a família Klabin e outras famílias,
e construíram essa sinagoga, que foi inaugurada em 1932, logo após a Revolução Constitucionalista de São Paulo aqui. Na época, a sinagoga era num lugar afastado, não havia construções em volta, era um lugar meio ermo. A Avenida 9 de Julho, que hoje é uma via de altíssimo trânsito, e o centro da cidade, na época, era um campo de futebol para as crianças. Mas a sinagoga acabou se tornando uma sinagoga importante para uma parte importante da sociedade judaica, que eram os judeus que chegaram aqui no fim do século XIX e que já tinham condição de manter um templo. O Maurício Klabin, que foi o primeiro Klabin a chegar aqui, ele veio da Lituânia, ele chegou aqui poucos meses depois da declaração da independência da República, em 1889. Então, em 1929, quando começou a construção desse templo, ele já estava muito bem de vida, já tinha indústria, a família já havia crescido, ele tinha trazido mais família da Europa. A sinagoga funcionou durante muitos anos como uma sinagoga importante, como eu falei, mas a área onde ela estava foi se deteriorando. E a comunidade judaica foi mudando para bairros melhores, bairros residenciais, à medida que a condição econômica foi melhorando. Então, a sinagoga deixou de funcionar como sinagoga em 2004, e aí nós decidimos preservar, restaurar o prédio original como museu, não como sinagoga. Ele não é mais um centro religioso, é um centro cultural, porque é um prédio tombado pelo Compresp, aqui municipal de São Paulo, que é o órgão de defesa do patrimônio. E o que você vai ver no museu, então? No andar da sinagoga vai ter uma explicação geral sobre o que é o judaísmo, sobre as festas judaicas, as comemorações que são feitas, sobre o ciclo de vida do judeu, como é que ele nasce, faz circuncisão, faz a cerimônia do bar mitzvah aos 13 anos de idade, o casamento, a morte, como ele é enterrado, todo o ciclo de vida do judeu. Além das festas, das festividades. E mostramos também como é o serviço religioso judaico, a leitura da Torá. A Torá são rolos de pergaminho onde estão escritos os 5 primeiros livros da Bíblia, os livros de Moisés. E essa Torá ela é lida ao longo do ano, cada semana um trecho pequeno, pré-determinado, e isso desde a antiguidade, desde o Templo de Jerusalém, que isso era feito dessa maneira. O armário onde se guarda o rolo da Torá está lá preservado, restaurado totalmente, muito bonito, de Jacarandá da Bahia. E a pessoa, então, vai entender como é que é lida a Torá, vai ter uma exposição de livros antigos do judaísmo, livros do século XVI e XVII, bem antigos mesmo. E isso encerra o andar do judaísmo, terminando com questões modernas do judaísmo, como, por exemplo, conversão. Quem é que pode ser considerado judeu, como é que se faz uma conversão para o judaísmo, casamentos gays, por exemplo, e a atitude do judaísmo perante os homossexuais, que é algo que sempre foi tabu, mas que hoje existem já no mundo várias sinagogas para homossexuais também, na Europa e nos Estados Unidos. Questões assim desse tipo vão ser abordadas também nesse andar. A sinagoga tem um mezanino, que é o local onde as mulheres sentavam, que foi transformado numa área de pesquisa, tem uma grande biblioteca sobre assuntos judaicos, e tem uma área expositiva nas laterais. Essa primeira exposição, uma exposição temporária sobre a Inquisição. Agora, em 1821, em 2021, nós estamos comemorando 200 anos do fim oficial da Inquisição no Brasil, que foi em 1821, pouco antes da declaração da independência do Brasil e da Constituição, primeira Constituição brasileira de Dom Pedro I. Então, nós temos uma pequena exposição temporária, bem bonita, com documentos, com instrumentos de tortura, com fotos, com documentos originais de processos da Inquisição contra brasileiros que eram considerados cristãos novos, muitos dos quais foram levados a Lisboa e queimados vivos em fogueiras públicas, né? Então, como isso completa 200 anos esse ano, nós fizemos essa exposição em conjunto com o Museu da Inquisição de Belo Horizonte, que nos cedeu algumas peças,
E é uma exposição bem interessante. Descendo abaixo do nível da sinagoga, no andar de baixo, nós temos a história dos judeus no Brasil, contando esses 500 anos que eu estou descrevendo para vocês, desde a chegada de Pedro Álvares Cabral, toda a história do Brasil colonial, a chegada dos judeus marroquinos na Amazônia no século XIX, os judeus na República, e, evidentemente, toda a história, inclusive do Holocausto e da Segunda Guerra, do século XX. Termina com a fundação do Estado de Israel, que foi liderada na ONU por um brasileiro, como todo mundo sabe, Oswaldo Aranha, que era presidente da Assembleia Geral. E a última onda migratória dos judeus no Brasil, que foi a partir dos anos 50 até os anos 70, que foi dos judeus que vieram de países árabes, de onde eles foram expulsos, Egito, Líbano e Síria, principalmente. Então, esse é um andar muito interessante, com toda a documentação sobre essa história migratória dos judeus para o Brasil. Como é que hoje tem tantos judeus de tantas origens diferentes no Brasil, né? Como é que eles chegaram no Brasil. O andar inferior é o último andar de exposição, é o andar de exposições temporárias, e a exposição atual se chama Da Letra à Palavra. Então, os curadores convidaram 32 artistas plásticos brasileiros do mais alto nível, os melhores artistas brasileiros, e aí nós incluímos artistas judeus, artistas árabes, artistas palestinos, artistas negros e artistas índios, para dar uma visão ampla da heterogeneidade da sociedade brasileira, que é intuito do museu ressaltar isso mesmo. E esses artistas, então, trabalham em suas obras sobre o tema da letra à palavra, porque, como se sabe, os judeus sempre foram o povo do livro que estudou e alfabetizou as crianças desde pequenas. Na Idade Média, por exemplo, o povo na Europa era analfabeto. Havia muito poucas pessoas que podiam ler e escrever na Europa. Mas nas cidades judaicas, nas vilas judaicas, todo mundo era alfabetizado, porque tinha a obrigação de ler a Torá, de saber as rezas, de ler o Talmud, que é o livro de discussões sobre o judaísmo. Então, esse link entre judeus e livro e palavra, aí que se criou o nome do povo do livro, né, sempre foi muito forte. E os trabalhos exploram essa relação, vista por diferentes maneiras, como eu disse, até por índios brasileiros. E é uma exposição muito bonita, ela está maravilhosa, vai estar aberta também ao público. E isso encerra mais ou menos a área visitável do museu. O museu tem ainda um coffee shop, um pequeno restaurante, uma loja de lembrancinhas do museu, e tem a parte administrativa e a parte do arquivo histórico, né? O museu recebeu, em 2017, o Arquivo Histórico Judaico Brasileiro, que é um arquivo que foi iniciado em 1975 por professores da Universidade de São Paulo, coletando documentos da comunidade judaica brasileira e colecionando a história mesmo dos judeus no Brasil. Esse arquivo enorme estava em vias de ser não abandonado, mas desativado por falta de fundos, quando houve uma doação específica para a incorporação desse acervo maravilhoso ao Museu Judaico de São Paulo. Inclusive, o seu irmão, Mário, foi um dos presidentes do Arquivo Histórico Judaico Brasileiro, e fez muito por ele, o Carlos Kertes. Isso, exatamente. Exato. E esse arquivo, então, passou. Nós temos mais de 1 milhão de páginas de documentos da comunidade judaica, mais de 100 mil fotos da comunidade, muitas das quais nós não identificamos quem são as pessoas, mas mostra eventos da comunidade, visitas de autoridades estrangeiras à comunidade judaica, coisa muito interessante. Temos vídeos da comunidade a partir de 1960, filmes de inauguração de escola, de eventos, de festas, e temos coleções familiares também, famílias inteiras muito importantes para a história brasileira e para a história do judaísmo brasileiro, que doaram todo o seu acervo diretamente para os cuidados do arquivo histórico, que agora está dentro do museu com o nome de Centro de Documentação e Memória. O último arquivo a ser doado foi do Rabino Henry Sobel, que foi um líder importante da comunidade judaica durante a ditadura, inclusive,
até o seu falecimento há pouco tempo atrás. E essa coleção toda de livros, de correspondência, de documentos, de fotos do Rabino Henri Sobel foram entregues à nossa guarda, constituindo, então, um acervo muito rico. Nós temos vários pesquisadores, inclusive do exterior, principalmente da Alemanha, que já vieram fazer pesquisas para teses no nosso arquivo, porque a quantidade de material é muito importante. E tudo isso estará sendo mostrado aos poucos, evidentemente, porque é muito material, nas exposições temporárias montadas pelo museu. O museu ele foi feito para a comunidade não judaica, ele não é um museu dirigido à comunidade judaica, ele é um museu dirigido à comunidade geral, à sociedade brasileira, tentando mostrar e enfatizar temas como racismo, antissemitismo, discriminação de todos os tipos, não só contra judeus, mas contra negros, homossexuais, índios, imigrantes, que a gente sabe que existe, né? E o museu gira em torno de cidadania, de tolerância entre as minorias, convivência harmônica entre as minorias e aceitação do outro como um ponto fundamental na construção da sociedade brasileira. Acho que, desse ponto de vista, o Brasil é um exemplo para outros países até mais civilizados, entre aspas, do que nós, como a Europa e Estados Unidos, onde a discriminação entre minorias e raças é muito mais forte do que no Brasil. Aqui no Brasil, ninguém olha estranho quando um branco e um negro e uma negra são casados e têm filhos mulatos, uma coisa que nos Estados Unidos chama muita atenção. E, independendo da área em que você mora nos Estados Unidos, isso pode ser uma coisa muito difícil de conviver. O Brasil é muito mais tolerante na sua aceitação de minorias. Falta muito por ser feito ainda, concordo, mas já é uma sociedade que, do ponto de vista de aceitação de minorias, é um exemplo para o mundo. A gente tenta mostrar isso no museu e ressaltar isso como uma característica da sociedade brasileira. Nós vamos ter no museu também um projeto educativo muito grande, com uma firma especializada em programas educativos, com visitas guiadas por monitores, com contação de história para crianças, com uma série de atividades educacionais importantes, ressaltando justamente os temas não só de história dos judeus, mas de cidadania e construção de uma sociedade brasileira mais justa. Em 5 minutos é isso que o museu vai ter. É um museu muito interessante para todo mundo. A gente diz que é um museu onde as histórias se entrelaçam, vários tipos de história. Inclusive, há uma área lá onde o visitante pode deixar o seu depoimento gravado, contando a sua relação com a história do Brasil, ou com o judaísmo, ou com amigos judeus. E a gente vai, com isso, aumentar o nosso acervo, o nosso arquivo de histórias do judaísmo no Brasil. Que maravilha, Sérgio. Estou aqui encantado e a primeira vez que eu for a São Paulo eu vou aprender muita coisa e ver muita coisa. Terei um enorme prazer em visitar. Eu quero parabenizar você, toda a equipe, claro, que trabalha com você, mas sobretudo você pelo seu empenho, pela sua dedicação, seja como um grande médico, uma referência no Brasil, seja como uma pessoa preocupada com a história, com o judaísmo e, sobretudo, com essa abertura, quer dizer, contra o preconceito, homofobia, racismo e tudo que hoje em dia são terríveis assuntos aqui no Brasil. Eu agradeço bastante essa conversa e um grande abraço para você, parabéns. Eu vou te procurar aí em São Paulo para a gente conversar mais ainda, viu, Sérgio? Muito obrigado. Você é nosso convidado de honra, Mário, e o museu está aberto para todos os baianos que estiverem em São Paulo e quiserem aprender um pouquinho sobre a história dos judeus no Brasil. Muito obrigado por essa oportunidade. Eu é que agradeço, um grande abraço.